Tá todo mundo vendo direitinho, né? Então, ótimo. Vamos lá. Galera, é o seguinte, o que que a gente chama, né, de semelhança, né? Quando eu posso dizer que dois triângulos, eles são ditos semelhantes, tá? É só você imaginar a seguinte situação, quando você tem uma pessoa e você tira uma foto dela, tá? Quando você tira uma foto dessa pessoa, a foto ela é tipo uma versão reduzida daquela imagem que você está vendo, né? Que no caso é a própria pessoa. E se você não fizer alteração nenhuma, você mantém os ângulos visuais, né? Você mantém todas as proporções. Então, a gente diz que duas figuras elas são semelhantes quando acontece o quê? Quando você mantém os ângulos internos delas e existe uma certa proporção entre essas imagens, tá? Entre os lados dessas imagens. Então, a gente diz que dois triângulos são semelhantes quando acontece o quê? Quando eles possuem ângulos correspondentes congruentes e lados homólogos proporcionais. Primeiro, como assim ângulos correspondentes? Por exemplo, você vê que nesse triângulo menorzinho aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Você vê que nesse triângulo menorzinho, você tem os ângulos marcados com um traço, dois traços e três traços. Aí você vê no outro maior que você tem também os ângulos marcados com um traço, dois traços e três traços. Então já sei que os seus ângulos internos, eles são correspondentes, eles são congruentes, né? Certo? Então a gente já escreve aqui, por exemplo, ó, já consegue escrever aqui o ângulo no A é congruente, ou seja, tem a mesma medida que o ângulo no A', o ângulo no B, ele tem a mesma medida que o ângulo no B', e o ângulo no C, ele tem a mesma medida que o ângulo no C'. Então eu digo que eles são congruentes entre si, né? Certo? Puxar mais para cá, ó. Perfeito. E se vocês repararem, olha só, aqui, o ângulo com um traço está de frente para o lado de medida A, no triângulo pequeno, e o ângulo com um traço no maior está de frente para o lado de medida K vezes A. O ângulo com dois traços no triângulo pequeno está oposto ao B. O ângulo com dois traços no triângulo grande está oposto ao K vezes B. E o mesmo aqui, gente, olha só, para o C, não é? Certo? Se vocês repararem, todos os lados aqui no pequeno, quando foram para o grande, foram multiplicados pelo mesmo número. Certinho? Ok? Então a gente diz aí que está sendo respeitada a proporção, né? Então isso faz com que esses dois triângulos sejam semelhantes. Por quê? A gente consegue dizer, ó, que o, o lado AB está para o lado A', B', né? Vou botar até o contrário para ficar mais parecido com o que está ali. Vou botar aqui, ó. A', B' está para a B, a C' está para a C, B', C' está para BC, e todos na mesma constante de proporcionalidade, A. Todos eles respeitam essa mesma proporção, né, que é o nosso K. Aqui. Esse K, como eu falei para vocês agorinha,
é a constante de proporcionalidade. Deixa eu só puxar aqui, porque vai ficar muito apertado. Agora sim, queridos. Então a gente viu aí que se respeita uma proporção, né, meus queridos? Tudo certo até o momento? Sim? Deixa eu olhar o nosso chat para ver se está tudo ok. Perfeição. Então vamos embora, tá? Aí agora, como eu reconheço a semelhança, né? Quais são os casos em que ela é possível de ser feita? Então, o primeiro caso de semelhança em triângulos é o ângulo-ângulo. Você deve estar se perguntando, como assim ângulo-ângulo? É tipo isso aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo é congruente a esse daqui, tá bom? Como eu sei que a soma dos ângulos internos para qualquer triângulo é 180 graus, se eu disser que esse cara tem essa medida com 3 traços, esse outro vai ter também a mesma medida, certo? Então, como seus ângulos são congruentes, né, os ângulos correspondentes têm o mesmo valor, eu posso dizer que esse triângulo aqui é semelhante a esse, tá? E esse é o caso ângulo-ângulo, ou seja, basta que você tenha dois ângulos conhecidos, ok? Tudo bem? O próximo é o caso lado, ângulo, lado, só que aqui está como lado proporcional, ângulo, lado proporcional. É esse caso aqui. Funciona como, meus queridos? Assim, ó. Seguinte, conheça esse lado, conheça esse ângulo, conheça esse lado, conheça esse ângulo, conheça esse lado. Conheça esse lado, conheça esse ângulo, conheça esse lado. Então, o ângulo aqui entre eles é o mesmo, certo? Existe uma proporção daqui para cá. E existe a mesma proporção daqui para cá, ou seja, a gente está multiplicando pelo mesmo valor, não é, meus amores? Logo, se eu falar que aqui é C, aqui vai ser K vezes C, certo? Vai respeitar a proporção, porque a abertura ali é a mesma, não é? E você manteve essas distâncias aqui, né? Logo, esses triângulos também são semelhantes entre si, beleza? Próximo caso é o lado proporcional, lado proporcional, lado proporcional. O famoso caso L, 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 né? Lado, lado, lado. Quando existe a proporção direta entre os lados, você já pode dizer que eles são semelhantes. Beleza? Próximo caso, ângulo, lado, ângulo. Isso aqui, ó. Prontinho. Eu sei que esse ângulo é o mesmo que esse daqui, esse ângulo é o mesmo que esse daqui. E existe uma proporção entre esses lados daqui. Bom, vamos lá. Como eu sei que a soma dos ângulos internos é 180 graus, então esse ângulo daqui, se eu falar que é com 3 traços, aqui também vai ter que ser. Então, essa proporção daqui para cá, amores, vai ser respeitada para todos os lados. Logo, esses triângulos são semelhantes também, ok? O último é lá do ângulo
oposto. Como eu identifico a nossa semelhança aqui, né? Nesse último caso, seguinte, ó, tem aqui um triângulo, tenho aqui o outro. Ó, lado, ângulo, ângulo oposto. Ou seja, eu conheço. Daqui para cá respeita-se uma proporção. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, sendo que esse ângulo aqui, esse aqui é o ângulo oposto ao lado dado. Pelo mesmo caso desse aqui de cima, meus queridos, a gente consegue dizer que esse ângulo daqui é o mesmo que está aqui. Logo, esses triângulos são semelhantes também, ok? Então aqui respeita-se a semelhança, tá? Aí, como é que a gente vai fazer isso numericamente? Como a gente vai conseguir montar a nossa semelhança tendo isso em mente, né? Então, o macete é você ver para onde o ângulo está olhando. Vamos lá. Olha, eu sei que esse ângulo aqui é o mesmo que está aqui, não é? Ok. Esse ângulo aqui de cima, que eu vou demarcar com 2 traços, é o mesmo no triângulo pequeno e no triângulo grande. Então, pelo caso ângulo, eu já posso dizer que esses 2 triângulos que eu destaquei são semelhantes. O triângulo pequeno e o triângulo grande são semelhantes. Ok? Agora vamos fazer a nossa semelhança. Só você ver para onde o ângulo está olhando. Esse ângulo com um traço no triângulo pequeno, ele está olhando para o lado de medida 6. Vou até fazer ele aqui separadinho, né? Aí ficou horrível. Menos pior. Ele olha para o lado de medida 6. Já no grande, ele olha para o lado de medida 9. Você está se perguntando, mas Juan, por que 9? Porque é isso aqui tudo. Você tem que juntar tudo, meus amores. Então vai ficar 6 mais 3, 9. Então a gente consegue dizer que 6 está para 9. Da mesma forma que x está para 15. Prontinho. Queridos, multiplica cruzado agora. Teremos 9x é igual a 6 vezes 15. X vai ser 6 vezes 15 é 90, né? Vai ficar 90 dividido por 9. Lembrando que aqui deu 90. E aqui a gente passa, ó, depois dividindo. Ou seja, mede 10. Vamos fazer isso aqui da letra B. Vamos lá, vamos destacar os ângulos, que aqui não foi dado. Esse ângulo de um traço é o mesmo
nesse triângulo pequeno e nesse triângulo grande. O ângulo reto é o mesmo no triângulo pequeno e no triângulo grande. Então, pelo caso ângulo-ângulo, já sabemos que eles são semelhantes. Ok? Então, vamos lá, agora vamos fazer a nossa semelhança. No triângulo pequeno, o ângulo de um traço olha para o x. Já no grande, o ângulo de um traço olha para o 9. Então, x está para 9. Da mesma forma que, no triângulo pequeno, o ângulo reto olha para o 5. Já no grande, o ângulo reto olha para isso aqui tudo, que é 11 com 4, ou seja, 15. Então, 5 está para 15. Multiplica cruzado, vai ficar 15x é igual a 9 vezes 5. 9 vezes 5 é 45. Então, agora é só passar o 15 dividindo, perdão. 45 dividido por 15 vai dar que o nosso x é 3. Acabou. Ok, queridos? E essa aqui? A gente tem que descobrir esse x, tá? Eu vou dar aí uns minutinhos para vocês tentarem fazer dessa vez, tá? Deixar vocês tentarem fazer dessa vez. Já já eu olho o chat, eu não vou sair agora não, só para vocês verem aí a figura. Bom, já foram 3 minutos, que é o tempo médio por questão no Enem. Eu vou ver o chat agora, rapidinho. Então, vamos verificar. Vamos lá, gente. Olha só. Só a gente pensar o seguinte. Esse ângulozinho é o mesmo que esse daqui. Por quê? Porque eu já sei que
esse ângulo daqui é o mesmo que está aqui embaixo. Ou seja, tanto esse segmento quanto esse daqui, eles são paralelos. Ou seja, tem a mesma inclinação, tá bom? Logo, esse ângulo aqui que eu demarquei tem a mesma medida que esse daqui, ok? Então, pelo caso ângulo-ângulo, eu posso dizer que o triângulo pequeno é semelhante a esse triângulo aqui médio, que é semelhante ao triângulo grande. Então, aqui nós temos 3 triângulos que nós podemos fazer a semelhança, tá? Aí, vou fazer a semelhança, então, desse triângulozinho menor que eu destaquei para o triângulo grande, tá? Mas para isso eu vou precisar saber quanto mede esse lado daqui. Bom, o que podemos dizer? Podemos dizer que se tudo aqui é 6 e esse trechinho aqui de baixo é x, o que sobra para cima é 6 menos x, que é a diferença, tá bom? Agora a gente já consegue fazer. É só fazer o quê? No triângulo pequenininho, o ângulo de um traço olha para o 6 menos x. Já no triângulo grande, o ângulo todo, o ângulo pequeno, olha para 6, né? Então, 6 menos x está para 6. Da mesma forma que esse ângulo aqui de cima, que acabou que eu não demarquei, no pequeno ele olha para o x, mas no grande ele olha para o 8. Então, x está para 8. Agora, a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar 6x é igual a 8 vezes 6 menos x. Aqui é o cuidado que vocês têm que ter. Tá bom? Então, teremos o que aqui agora? Vamos lá. Faz a distributiva, né? Vai ficar, então, 6x é igual a 8 vezes 6, 48. Menos 8x vai ficar 14x. Por que 14? Porque esse menos 8x já é para lá somando. Igual a 48. Então, nosso x vai ser 48 sobre 14. Que simplificando por 2, tanto em cima quanto embaixo, acharemos 24 sétimos. Então, resposta correta, 24 sobre 7, 24 sétimos, tá bom? A gente pode deixar assim fração mesmo, se na questão não pedir aproximado. Ok, gente? Tudo bem? É assim que funciona o conceito da semelhança, tá? Deixa eu abrir aqui agora para vocês o material rapidinho. Quero fazer uma questão de lá. Tem que mandar um PDF para mim.
Pronto, gente, vou compartilhar a tela de novo. Então, aqui, material que tá com a lindinha, já que eu já mandei, tá bom? Vou selecionar aqui uma questão para a gente poder fazer, ó. Aqui, ó, vamos fazer essa questão 9. Essa questão 9, tá? Essa daqui. Assim, prontinho. Só ver se tem alguma pergunta no chat. Bora lá, gente. É o seguinte, questão 9, como eu já estava falando para vocês. Marcelo mora em um edifício que tem a forma de um bloco retangular. E no topo desse edifício está instalada uma antena de 20 metros. Após uma aula de matemática, cujo tema era semelhança de triângulos, Marcelo resolveu aplicar o que aprendeu para calcular a altura do prédio onde mora. Para isso, tomou algumas medidas e construiu o seguinte esquema. O segmento AC é perpendicular aos segmentos BF e CE. AC é perpendicular aos segmentos BF e CE. Tá aí. O segmento AB representa a antena. Então, de A até B, ó, isso aqui, antena. O segmento BC representa a altura do prédio. Então, do B até o C, ó, a altura do prédio. Aí ele fala, né, que o ponto D pertence ao CE, enfim. Ele diz que a medida do segmento BF é 12. Então, esse trechinho aqui é 12. Segmento DE, mas só de D até E, esse trechinho daqui é 36. Se a gente fechar aqui, a gente vai ver que aqui embaixo, ó, esse pedacinho aqui é 12 também. Então, tudo é 48, né? Perfeito. Aí ele quer saber a altura do prédio. A altura do prédio você pode falar que é esse segmento aqui, né? Vou chamar de X. Que é um ângulo reto. Que é o nosso X. Que é um ângulo reto também. Aí, vocês podem fazer como? A semelhança desse triângulozinho para, perdão, para o nosso triângulo maior. Ok? A gente já sabe a antena, qual é a altura da antena, que já foi falado aqui na questão, ó. A antena tem 20 metros de comprimento, né? Então, teremos o quê? 20 sobre 12 igual a x sobre 36. É assim que vai ser a nossa semelhança. Ou, se vocês preferirem, também dá para fazer o seguinte. Esse ângulo aqui, ó, vou dar uma ampliada. Esse ângulo aqui, ó, no triângulo pequeno, ele olha para o 20.
Já o correspondente a ele no grande, olha para o x, não é? Então, a gente consegue dizer aí que 20 está para x. Da mesma forma que esse ângulo aqui que eu acabei de marcar no pequeno, olha para o 12. Já no grande, ele olha para o 36. Agora é só multiplicar cruzado. 12x é igual a 20 vezes 36. 12x é igual a 720. X vai ser 720 dividido por 12, ou seja, 60 metros, tá? Então, a gente sabe que a altura desse prédio aí é 60 metros, ok? Alternativa C. Tudo bem, meus queridos? Ó, até dei uma reduzida aí, se vocês quiserem olhar melhor a resolução, tá? Deixa eu ver aqui no chat como estamos. De onde veio o 20? Esse 20 aqui, ó, ele disse que o segmento AB representa a antena. E no texto, no primeiro parágrafo, ele falou que a antena mede 20 metros. Nada? Então vamos lá? Gente, dá tempo pra gente fazer mais uma e a gente fecha, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer essa aqui, tá? Essa 6. O jardineiro senhor Arthur fez um canteiro triangular, ou seja, esse daqui, né? Composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Sendo assim, as medidas x e y do canteiro são... Então, aqui a gente vai usar o chamado Teorema de Tales. Como é que funciona, gente? Teorema de Tales. Aqui a gente vai usar a proporção direta. X está para 20, da mesma forma que 35 está para 25, da mesma forma que y está para 40. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. X sobre 20 é igual a 35 sobre 25, que é igual a y sobre 40. Vamos facilitar a vida do nosso querido vestibulando brasileiro e vamos simplificar por 5. Ou seja, dividir aqui em cima e embaixo por 5. 35 dividido por 5 dá 7. E 25 dividido por 5 dá 5. Portanto, agora vai ficar x sobre 20 é igual a 7 sobre 5, que é igual a y sobre 40. Aí a gente faz separado. Primeiro faz aqui, depois aqui. Aqui, 5x igual a 7 vezes 20. E aqui, 5y igual a 7 vezes 40. 5x é igual a 140. Por que 140? Porque é 7 vezes 20. O x vai ser 140 dividido por 5, que é 28. Para fazer o y, você não vai nem ter tanto trabalho. Por quê? Aqui é 7 vezes 20.
Aqui é 7 vezes 40, ou seja, é o dobro. Então o valor do y vai ser o dobro do valor do x. 56. Prontinho.